Bom, pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo falando de polaridade das moléculas. A polaridade das moléculas, para a gente determinar se uma molécula é polar ou apolar, a gente precisa entender dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de eletronegatividade, que nós falamos na aula de propriedades periódicas. O que é a eletronegatividade? É a propriedade que um átomo possui de atrair os elétrons na ligação química. Então, os átomos, dos elementos mais eletronegativos são aqueles que estão próximo ao flúor na tabela periódica. Então, vamos relembrar como cresce a eletronegatividade na tabela periódica. É sempre na direção do flúor, ou seja, da esquerda para a direita e de baixo para cima, na direção do flúor. Lembrando que a gente exclui os gases nobres da eletronegatividade, porque os gases nobres, eles não querem fazer ligações químicas, tá bom? Então, os elementos, mais eletronegativos na tabela periódica são flúor, oxigênio e nitrogênio, que a gente chama de FON, tá bom? Então, é bom ter isso sempre em mente. Eletronegatividade é a propriedade que o átomo possui de atrair os elétrons em uma ligação química. E os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá bom? E o outro conceito é a geometria molecular, que nós vimos, vimos agora há pouco na nossa última aulinha aí, tá bom? É por isso que eu peço que vocês assistam primeiro o vídeo de geometria molecular, depois vocês assistam o vídeo de polaridade das moléculas, ok? Então, eu vou utilizar aqui, as mesmas moléculas que nós vimos na geometria molecular. Água, CO2, água, dióxido de carbono, amônia, o BF3, e o CF4. Essas serão as moléculas que nós utilizaremos aí para determinar a polaridade, ok? Porque são as moléculas das 5 geometrias moleculares mais cobradas nas provas, tá? De Enem e UERJ. Então, vamos lá. Começando pela molécula de água, H2O. Nós vimos que a molécula de água, ela vai ter geometria molecular angular. Portanto, a gente tem o oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Não vou explicar tudo novamente, porque tudo está explicado na aula anterior. Então, o oxigênio, ele vai ter 2 pares de elétrons livres, Aqui, ele é o átomo central, e esse átomo central tem 2 pares de elétrons livres. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para determinar a polaridade de uma molécula é ver a eletronegatividade dos átomos, determinar qual átomo é mais eletronegativo. Então, nesse caso aqui, o mais eletronegativo é o oxigênio, ó. Sempre os mais eletronegativos da tabela são flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quem está mais próximo do flúor é mais eletronegativo. Então, o hidrogênio está aqui, ó, numa pontinha da tabela. O oxigênio está aqui. Então, o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. No que isso implica? Isso implica que aqui na ligação química, ó, o oxigênio, ele está atraindo mais esses pares de elétrons para ele do que o hidrogênio, O que é a eletronegatividade? A propriedade que o átomo possui de atrair os elétrons da ligação. Então, esses elétrons que estão sendo compartilhados aqui, eles estão mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Então, o oxigênio, ele possui uma densidade eletrônica maior que o hidrogênio. Por quê? Porque ele tem mais elétrons, próximos a ele. Ou seja, ele tem mais carga negativa próximos a ele. Então, o oxigênio vai ser o polo negativo da molécula e os hidrogênios serão polo positivo. Portanto, aqui a gente tem presença de polos. Nós temos nessa molécula polos. O oxigênio com polo negativo, porque, ó o vetorzinho, ele está atraindo mais
os elétrons para ele do que o hidrogênio. Então, a densidade eletrônica dele é maior. Eu tenho mais elétrons aqui próximo ao oxigênio. Portanto, ele é o polo negativo da molécula. E os hidrogênios serão o polo positivo. Então, aqui nós temos uma molécula polar. Porque nós temos polos. Ok? Vamos olhar para o CO2 agora. Novamente, né? Então, vamos aí desenhar a molécula de CO2. Carbono, dupla com oxigênio, dupla com outro oxigênio, ok? Nós vimos que a geometria molecular do dióxido de carbono é linear, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho uma geometria linear, porque diferente aqui do oxigênio, que é o átomo central, o carbono não possui elétrons livres, não possui elétrons não ligantes para repelir essas ligações. Então, elas vão ficar o mais afastado possível uma das outras, e a gente tem aí uma geometria linear. Para a gente determinar a polaridade da molécula de CO2, nós temos que ver quem é mais eletronegativo aqui, carbono ou oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Ele está dentro dos 3 átomos, né, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que são flúor, oxigênio e nitrogênio. Portanto, aqui, ó, nessas ligações entre carbono e oxigênio, quem está puxando mais os elétrons? O oxigênio. Está puxando mais os elétrons para ele. O mesmo acontece aqui, ó. O oxigênio está puxando mais elétrons para ele. O que está acontecendo, ó? Eu tenho um vetor para cá e um vetor para cá. Como se fosse um cabo de guerra. Ó, esse oxigênio está puxando para cá, esse oxigênio está puxando para lá. O que acontece? O que vai acontecer com as forças? E esses vetores serão anulados. Ou seja, eu não vou ter aqui a presença de polos, tá? Porque as forças se anulam, os vetores se anulam. Então, aqui a gente tem uma molécula apolar. Ok? Vamos para a molécula de NH3. Vou desenhar aqui, né, a estrutura do NH3. Dessa forma, né? Quem é mais eletronegativo aqui? Nitrogênio ou hidrogênio? Sabemos que é o nitrogênio, né? É um dos elementos mais eletronegativos da tabela, é o nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele tá puxando, ele tá atraindo mais os elétrons dessas ligações. Então, ó, nessa ligação aqui, o nitrogênio tá atraindo os elétrons, o mesmo nessa ligação, o mesmo nessa. Então, ó, os elétrons estão se concentrando próximo ao nitrogênio, ou seja, ele tem a maior densidade eletrônica. Então, ele vai ser o polo negativo, ele tá, né, com as cargas negativas mais próximas dele. Então, ele é polo negativo. E aqui nós teremos os polos positivos. Portanto, temos presença de polo, temos molécula polar. BF3, vimos que o boro, né, aqui na molécula de fluoreto de boro, o boro é uma exceção à regra do octeto. Não é isso? Então, se ele é uma exceção à regra do octeto, na verdade, ele é uma contração ao octeto, né? Ele vai ficar estável com apenas 6 elétrons na camada de valência. Então, nós temos essa molécula aqui, ó. BF3. Não é isso? Quem é mais eletronegativo? O flúor ou o boro? Nesse caso aqui, o flúor é bem mais eletronegativo que o boro. Então, o flúor está puxando os elétrons das ligações químicas mais para próximo deles, né? Porque o flúor é o mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons da ligação química. Só que aqui, ó, olha o que acontece. O flúor puxa para cá, esse puxa para cá e esse puxa para cá. Ocorre o quê? Ocorre que esses vetores, eles serão anulados, não é isso? Eles serão anulados. Então, a gente tem aqui uma molécula apolar. E na molécula de CF4, nós temos o carbono fazendo ligação com 4 átomos de flúor. Sabemos que o flúor é o mais eletronegativo,
portanto, eles puxam mais os elétrons das ligações, né? Então, novamente, o que está acontecendo aqui? O fluxo está puxando para cá, esse puxa para cá, esse para cá, esse para cá. Vai ocorrer o quê? Esses vetores irão se anular. Então, a gente vai ter molécula apolar. Então, perceberam que tudo vai depender da eletronegatividade e da geometria molecular, né? Aí, vocês podem falar, professora, eu não sei trabalhar com vetor, né? Isso para mim é muito difícil, física, né? Gente, existe uma forma da gente determinar a geometria molecular, determinar a polaridade das moléculas, desculpa, sem precisar usar vetor. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma continha, tá? Momento dipolar é igual a número de nuvens eletrônicas. Essas nuvens eletrônicas são as nuvens eletrônicas que vão ficar ao redor do átomo central da molécula, tá bom? Menos o número de ligantes iguais, ligados também ao átomo central. Se μ, né, se essa fórmula, né, esse cálculo der zero, a gente tem molécula apolar. Se μ for diferente de zero, nós teremos molécula polar. Ok? Então, prestem atenção. O que é uma nuvem eletrônica? Nuvens eletrônicas são pares de elétrons livres, né? Que a gente representa pelas duas bolinhas. Ou ligação simples, a gente conta como uma nuvem eletrônica. Ligação dupla, a gente conta como uma nuvem eletrônica. E ligação tripla, a gente conta como uma nuvem eletrônica. Então, ó, par de elétron livre é uma nuvem. Ligação simples é uma nuvem. Ligação dupla é uma nuvem. E ligação tripla é uma nuvem eletrônica. Então, olha só. Vou fazer, né, todos esses exemplos aqui pela fórmula. Então, quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui na molécula de água? Ó, os pares de elétrons livres são uma nuvem. E as ligações simples são uma nuvem cada uma. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Então, μ é 4 menos, né? 4 nuvens eletrônicas menos o número de ligantes iguais, né? Que estão ligados ao átomo central. Quantos ligantes iguais nós temos? 2 hidrogênios. Então, 4 menos 2, 2. Portanto, molécula polar. Ok? Agora, aqui no CO2, nós temos quantas nuvens eletrônicas? Aqui nós temos duas ligações duplas em volta do átomo central. Então, ó, uma nuvem eletrônica e uma nuvem eletrônica. Ou seja, nós temos duas nuvens eletrônicas. Eu vou fazer aqui, ó. Então, μ é 2 menos número de ligantes iguais, né? Quantos ligantes iguais nós temos no átomo central? 2. 2 menos 2, 0. Portanto, molécula apolar. No NH3, nós temos μ é igual número de nuvens eletrônicas, ou seja, nós temos aqui, ó, um par de elétrons livres é uma nuvem eletrônica. E cada ligação simples, uma nuvem eletrônica, ou seja, nós temos um total de 4 nuvens eletrônicas, menos o número de átomos iguais ligados ao átomo central, que são 3, né? 4 menos 3, 1. μ diferente de zero, molécula polar. Aqui no BF3, mesma coisa, ó. μ, número de nuvens eletrônicas. Aqui em volta do boro nós temos 3 nuvens, né? 3 ligações simples. Então, 3 menos número de átomos iguais ligados ao átomo central, 3. Portanto, molécula apolar, né? μ igual a 0, molécula apolar. E no CF4, novamente, né? Nós temos quantas
nuvens eletrônicas. Nós temos 4 ligações simples. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, Mi é 4 menos número de átomos iguais, 4. Mi igual a 0, molécula apolar. Tranquilo? Então, é um macetezinho aí, né? Uma forma de descobrir a polaridade sem precisar usar os vetores. Agora, gente, vamos falar das moléculas diatômicas. O que são as moléculas diatômicas? São aquelas formadas por apenas 2 átomos. Vou dar como exemplo o HCl e o H2. Então, olha só. H2 e HCl. O H2 é formado por 2 átomos de hidrogênio. Então, nós teremos ligação covalente entre 2 átomos de hidrogênio. Moléculas diatômicas sempre terão geometria molecular, porque a única disposição, né, para ligação é essa aqui. Então, a geometria sempre vai ser linear, ok? E como que eu vou determinar a polaridade, né, dessas moléculas? É muito fácil. Aqui, nós temos 2 átomos iguais. Esses átomos iguais não possuem diferença de eletronegatividade, né? Concordam? Como são átomos do mesmo elemento químico, eles estão puxando esses elétrons aqui com a mesma força. Então, quer dizer que esses elétrons estão à mesma distância desses 2 átomos. Mais ou menos assim. Ok? Eu não tenho um puxando mais que os outros. Então, os elétrons vão ficar aqui no meiozinho, né? Como se, sem diferença, né? Eu não tenho um puxando mais que o outro. Então, não tem a formação de polos. Os elétrons estão ali no meio. Então, aqui, sempre que nós tivermos molécula diatômica formada por átomos iguais, nós temos molécula apolar, porque não tem formação de polos, já que os átomos presentes nessa molécula, que compõem essa molécula, vão puxar os elétrons com a mesma força. Então, não vai ter formação de polos. Aqui no HCl, o que acontece? Eu tenho hidrogênio, né, com um elétron na camada de valência, e o cloro com 7. Ok? O hidrogênio, então, quer ganhar um elétron, vai fazer uma ligação, assim como o cloro também vai fazer uma ligação. Então, eles vão compartilhar aqui um par de elétrons por meio de uma ligação covalente. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho átomos diferentes, né, de elementos diferentes. Então, eu tenho diferença de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo aqui, ó? O cloro. Ele está mais próximo do flúor, não é isso? Então, ele é mais eletronegativo. Então, esses elétrons, eles estão mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Então, o cloro vai ser o polo negativo e o hidrogênio vai ser o polo positivo. Então, aqui a gente tem molécula polar. Então, sempre que tivermos molécula diatômica formada por átomos de elementos diferentes, nós temos molécula polar, ok? Então, para as moléculas diatômicas, que sempre terão geometria linear, é fácil, né? Moléculas diatômicas formadas pelo mesmo elemento químico, molécula apolar. Formada por elementos diferentes, molécula polar, ok? Então, pessoal, façam os exercícios da apostila, tá bom? E qualquer dúvida, só entrar em contato, tá bom? Um abraço.